Toda a gente pensa que para ficar assim precisas de passar horas a treinar, ter uma alimentação super restrita e cortar na vida social. Por isso, neste vídeo eu vou-te explicar a verdade sobre um bom físico estético e como o construir. A primeira coisa e mais importante é ter um baixo nível de gordura. E eu aqui gosto de apontar sempre para 13% ou menos. E eu sei que isto parece um nível muito baixo, mas não é assim tão baixo. Porque a partir do momento em que a tua alimentação está dominada e tu estás a comer bem, o teu treino também está no ponto, isto dá para manter ao longo do ano. E porquê é que ter um baixo nível de gordura é importante? Porque isto dá a ilusão que tu tens mais músculo. E eu vou-te dar aqui um exemplo em que tu vais perceber rapidamente aquilo que eu estou a falar. Quando foi filmado o Baywatch, o Zac Efron estava completamente jacked. Ele tinha que estar assim para o papel, possivelmente tomar alguma coisa, mas o físico dele é super alcançável naturalmente. E ele não tem assim tanto músculo. A única coisa que ele tem naquela altura, que ele tinha naquela altura, era um baixo nível de gordura. E como nós o vemos pelo ecrã, tínhamos a percepção que ele estava gigante. Até podia ser comparado ao The Rock. O que é crazy só de pensar nisso. Mas o que eu estou a dizer é que ele não era assim tão grande. Aliás, ele tem 1,74m, que é praticamente a minha altura. E se eu estivesse lado a lado com ele, nós estávamos iguais. Agora, a coisa especial dele é que ele tinha pouca gordura, a luz e as câmaras que filmavam o corpo dele também eram boas, e ele também tinha uma boa genética, boas inserções, que realmente davam aquele enhance no físico dele. Por isso, ter um baixo nível de gordura é bom para realmente fazer sobressair os teus músculos. E tu vais sobressair ainda mais com pouca gordura, não só pelos músculos, mas também pela vascularização. Principalmente vascularização aqui nos braços. Porque a vascularização nos braços é uma coisa que realmente dá aquele ar de uma pessoa forte. Neste caso, que levanta peso e cuida do seu corpo, alimenta-se bem. Por isso, ter um baixo nível de gordura é crucial, não só para manter bons níveis de testosterona, e isso é uma coisa que não vou discutir agora, mas para dar a ilusão que tu realmente és maior. E vai-te diferenciar do resto da multidão, porque ali entre 10 a 13% de gordura não é um nível de gordura tão baixo que te faz parecer realmente pequeno ao vivo, em que parece que não levantas peso, nem é aquele nível de gordura muito alto, em que tu realmente estás com fluff a mais e nota-se também na cara. Depois o segundo ponto, e aquilo que vai complementar o primeiro, é construir um bom V-taper. E a coisa mais importante para construir um bom V-taper é ombros e costas. E isto é extremamente importante e eu vou-te explicar a razão. Porque a maior parte dos homens acumulam muita gordura na cintura e a única maneira de nós realmente conseguirmos ter a cintura mais fina não é atacar diretamente a cintura, é fazer com que os nossos ombros e as nossas costas cresçam, porque isso é que vai dar a ilusão que a nossa cintura é mais pequena, porque isto no final do dia é todo um jogo de ilusões. Nós temos que criar a ilusão que temos uma cintura mais pequena, que temos mais músculo com a baixa gordura, por isso tudo o que seja pressos verticais, press com halteres, press com barra, handstand push-ups, calisthenics representing, weighted pull-ups, tudo isto são os movimentos em que tu deves focar principalmente porque isto é que vai desenvolver aquele V-taper bom. E eu sei que hoje em dia há muitas máquinas, muita coisa science-based, mas isto são movimentos que no passado construíram físicos incríveis. Continuam a construir hoje em dia e vão construir no futuro, porque não há ninguém com um grande press vertical, nem com uma extraordinária weighted pull-up que seja pequeno. Terceiro ponto para realmente ter aquilo físico de Greek God. É aquilo que eu chamo de enhancing de V-taper. Há muitos músculos que as pessoas se focam e fazem bem em focar-se. Peito superior, braços, mas há 3 key muscles que eu gosto de reforçar e que eu acho que são extremamente subvalorizados. E vou começar pelo mais subvalorizado deles todos, o pescoço. O pescoço é aquela coisa que dá ao teu físico uma aura completamente diferente. Eu vou-te dar um exemplo em que tu vais perceber facilmente aquilo que eu estou a dizer e a importância de ter um pescoço grande e forte. Tu olhas para os pilotos de Fórmula 1 e eles são magrinhos. É o trabalho deles, eles têm que estar magrinhos para caber no carro, porém, eles têm pescoços massivos, absolutamente monstruosos. E não há ninguém que diga que o Max Verstappen ou o Carlos Sainz têm um pescoço tão grande, que nojo. Não.
Eles são magrinhos e têm pescoços super bem desenvolvidos e aquilo dá-lhes um look completamente diferenciado. Eles podiam ser magrinhos com um pencil neck, com um pau ali espetado, mas não, como têm um bom pescoço, aquilo dá-lhes uma aura completamente diferente. E depois, para completar o pescoço, o que realmente tu te queres focar é aqui na zona do trapézio e upper back. Por isso, tudo o que seja movimentos que alonguem bem o trapézio, seja Romanian deadlifts, Bulgarian split squats e lunges com halteres, farmer carries, tudo isso são coisas que vão trabalhar aqui esta zona do trapézio e dar aqui o enhance. Uma das coisas que eu tenho feito recentemente e que realmente sinto a diferença é fazer farmer carries. E farmer carries tu podes fazer não só no teu treino, mas também nos dias de descanso. Uma das coisas que eu até tenho feito é cardio com farmer carries. Pega em 2 kettlebells de 20 kg e começa a dar voltas ao quarteirão. Que isto treina não só o teu cardiovascular, porque estás ali a fazer um bom esforço, como vai também dar um pump no trapézio e numa coisa que eu não reforcei, que é também importantíssimo para fazer o enhance do V-taper, que é os antebraços. E os antebraços é daquela coisa que, principalmente se tu usares uma camisa e fazes aquela coisa de dobrar a manga, uma pessoa com um bom antebraço, com boa vascularização e pouca gordura, dá aquela sensação de homem que trabalha com as mãos. Homem que trabalha no campo, que consegue agarrar coisas. Trapézio, antebraços e pescoço. E falta o último e uma coisa que eu não vejo ninguém a falar. Falam no geral, mas não falam especificamente, que é glúteos. Ninguém quer ter um rabo panqueca. O objetivo é ter um bom pesco. Aquele rabo em que tu te viras de lado e fica ali aquele pop, em que apetece dar logo assim uma coisinha. Por isso, a única coisa que tu tens que fazer é focar em movimentos compostos que treinem bem os glúteos, seja lunges, Bulgarians, Romanian deadlifts ou até mesmo hip thrusts. Não há necessidade para teres glúteos grandes de fazer aqueles movimentos muito isolados, hip abduction e esse tipo de coisas. Não. Foca-te apenas em ficar muito forte em Bulgarians e lunges. Não é só as senhoras que precisam treinar glúteos. Os homens têm que também trabalhar muito bem os seus glúteos. Quarto ponto, treinar bem e de forma eficiente. O meu objetivo, e muito possivelmente o teu, não é viver para o ginásio, não é viver para o treino, nem para a alimentação. O objetivo aqui é ser direto, é quase como ter uma sniper e apontar para fazer aquilo que importa apenas. Por isso o que eu faço é 3 vezes por semana. Tenho 45 minutos, 1 hora para treinar, vou lá, pum, 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 está feito. Faço aquilo que importa, coloco boa intensidade, faço os movimentos que realmente resultam e não estou ali com coisas. O objetivo é ficar forte, focar em boa técnica, fazer personal records e treinar 3 vezes por semana é mais do que suficiente para dar os resultados que tu queres. Porque tu cresces não é no ginásio nem no treino, mas é sim no descanso. O descanso é uma coisa muitíssimo importante e que tu tens sempre que ter em conta. Nunca penses que é por fazer mais que vais ter mais resultados. Não. Quinto ponto, tens que ser consistente e fazer uma rotina que realmente gostes e se adapte à tua vida. E isto aqui é a questão da disciplina. A disciplina não é fazer as coisas quando as condições são perfeitas, porque isso toda a gente faz. A disciplina é fazer as coisas quando as condições não são perfeitas. E para tu fazeres as coisas quando as condições não são perfeitas, tens que escolher uma rotina que se adapte ao teu lifestyle. Tem que haver aquela capacidade de jogo de cintura e autorregulação. Por isso é que eu gosto de treinar 3 vezes por semana, porque dá aquela liberdade. Porque se eu falhar um treino, não faz mal, faço no dia a seguir. Ou se eu vejo que durante a semana só vou conseguir treinar 2 vezes, o que eu faço é, posso dividir um treino em 2 e distribuir pelos outros 2 treinos. E assim tenho aquele jogo de cintura que me permite fazer as coisas ao longo do tempo. Por isso, escolhe uma rotina que seja consistente com a tua vida e que tu gostes. Porque no final do dia, e isto é uma lição importante, não é apenas os resultados que importam. Eu já experimentei todo o tipo de treinos, calistenia, gymnastic rings, já corri, já levantei peso, já fiz tudo. Eu gosto de tudo e arranjei o sistema que me permite desfrutar das coisas. Eu não sou o melhor numa certa área, dou um toque em tudo. E isto é o que eu gosto. Que me leva ao 6º ponto, que é a questão do mindset. E isto aqui é uma coisa que é importante. E eu vou dar um exemplo que é o melhor exemplo que eu gosto de dar. Porque isto aqui é um jogo. E tu és a personagem principal e nos jogos há aquela coisa de estar sempre constantemente a desenvolver o character, não é? Eu estou aqui, estou a desenvolver porque eu mereço. Eu quero chegar a um certo nível e quero estar sempre no level up. Porque a partir do momento em que paramos, morremos. É impossível acrescentar sempre 1 quilo à barra para o resto da tua vida, mas há mais coisas em que tu podes melhorar. Podes ficar mais forte, depois podes-te focar mais em cardio, depois podes-te focar mais em mobilidade, depois podes-te focar mais em trabalho de respiração.
Tudo isto são coisas que mexem com o teu mindset e é aquilo que tu precisas para desenvolver um bom mindset e é aquelas coisas que desenvolvem o teu character. A vida não é unidirecional, a vida tem várias coisas, várias etapas e nós estamos numa etapa na nossa vida em que o foco é isto. Depois vai haver o shift para outra coisa, depois vai haver o shift para outra coisa, mas o objetivo é ir sempre melhorando e mantendo aquilo que construímos. Isto é um negócio, estamos a construir vários negócios e o objetivo é manter o negócio. É manter os vários negócios, manter as várias fontes de rendimento. Por isso, se este vídeo te ajudou, deixa gosto e subscreve. Tens links na descrição para trabalhar comigo e para subscrever a minha lista de e-mails. O YouTube também acha que tu vais gostar deste vídeo, por isso clica neste vídeo e vemo-nos na próxima.